certamente você já parou para pensar em como fazer um texto dissertativo argumentativo, não é? Mas e aí? Como é que faz um texto dissertativo argumentativo? E aí, pessoas, beleza? Professor Guga Valente, mais uma vez aqui com você. Eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e marcar o sininho ali para toda vez que tiver um vídeo novo você receber a notificação. Hoje eu vou falar sobre a grande pedida nas escolas, que é o texto dissertativo argumentativo. Para algumas pessoas esse texto é uma tipologia textual, para outros é um gênero textual. Eu não vou entrar nesse debate para nós neste momento não é tão relevante assim. Mas, em princípio, para a gente poder entender o que é dissertação, a gente precisa entender que existem dissertações, ok? Então, o gênero que a gente produz na escola, por exemplo, o texto que a gente vai produzir na escola, dissertação escolar, ele é diferente, por exemplo, da situação de Enem. Quando você vai fazer uma redação no Enem, por mais que a semelhança entre a proposta de redação do seu professor e a do Enem seja muito grande, essas situações são diferentes, certo? Então isso já faz com que o texto do Enem seja diferente. Se você vai fazer uma prova da FUVEST, se você vai fazer uma prova do vestibular aí da sua região, que é dissertação, você vai sentir diferença, porque existem dissertações. Se lá, depois que você terminar a graduação, você fizer um mestrado, você vai ter que fazer ao final uma dissertação também. Portanto, esse texto ele tem formatos diferentes e ele tem exigências diferentes, mas basicamente o sentido de todos eles é o mesmo. E é sobre isso que eu vou começar a falar com vocês. Então, primeira coisa, vamos definir as tipologias que a gente utiliza para poder produzir uma dissertação. Todo texto dissertativo é prioritariamente expositivo, beleza? A tipologia textual exposição considera sequências textuais que envolvem explicação, tá certo? É aquele texto que mostra como é que um determinado fenômeno ocorre, beleza? Acontece que hoje, naturalmente, as dissertações, além de expositivas, elas também são argumentativas. E isso significa dizer que a tipologia argumentação também está aí presente. Ou seja, eu não só falo sobre o fenômeno, eu não só falo sobre aquele tema, eu também exponho o meu ponto de vista. Eu coloco a minha opinião e tento persuadir o meu interlocutor. E como é que eu faço para fazer com que o meu interlocutor se convença do meu ponto de vista? Eu apresento para eles argumentos. Beleza? O que são argumentos? Basicamente, argumentos são justificativos. Existem vários tipos de argumentos. Nós temos aulas sobre isso, inclusive. Depois você pode consultar no nosso canal para você poder ver a aula sobre tipos de argumentos diferentes. Então, para que servem esses argumentos? Servem para fazer com que o outro entenda o nosso ponto de vista em cima daquela exposição e passe a pensar como a gente. Tá? Então, o nosso objetivo é, ao final do texto, fazer com que o nosso leitor compre a nossa ideia. Beleza? Bom, então, de posse dessas informações que o texto é, ao mesmo tempo, expositivo e argumentativo, a gente passa agora para a parte mais estrutural. Bom, como é que a gente tem que pensar um texto? Todo texto que você pega tem começo, meio e fim, beleza? Não importa se é uma piada, não importa se é uma tirinha, não importa se é um conto, não importa se é um artigo de opinião, não importa se é uma reportagem. Todo texto tem começo, meio e fim. A esses textos de caráter expositivo, argumentativo, a gente divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não significa que nós devamos fazer um parágrafo para cada uma dessas partes, não. Tá? É possível, dependendo do espaço que a gente tiver disponível, produzir mais parágrafos. Então, alguns vestibulares dão mais linhas para a gente escrever, 40 linhas, por exemplo. Então, você teria ali a possibilidade de construir mais parágrafos, 3, 4 parágrafos até de desenvolvimento. Né? Um texto aí com 5, 6 parágrafos no total. Agora, há textos como, por exemplo, a redação do Enem, em que a gente tem uma limitação de linhas. 30 linhas com uma linha bem estreitinha, com as margens bem estreitas também. Então ali é muito difícil a gente conseguir produzir mais de 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, em média, a gente acaba ficando com 4 parágrafos mesmo em se tratando do Enem. Tá? Então, em se tratando dessas dissertações que a gente produz em situações como a do vestibular, nós vamos pensar aí nessas 3 partes divididas entre 3 e 5 parágrafos. Essa é uma média bacana. Sendo um parágrafo para a introdução, alguns parágrafos para o desenvolvimento, de 1 a 3 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Google, isso é uma regra? Eu não posso ter um texto, por exemplo, com 2 introduções? Eu não posso fazer um texto, por exemplo, com 2 parágrafos de conclusão?
Poder pode. O problema é que com essa limitação de linhas que a gente tem, a gente acaba ficando limitado a essa quantidade de parágrafos que eu disse agora. Bom, vamos falar um pouco sobre introdução. O que tem que ter na introdução de um parágrafo? É uma regra? Toda introdução tem que ser do mesmo jeito? Não. Nós temos vários tipos de introdução, então eu posso começar, por exemplo, falando de um contexto histórico, eu posso começar fazendo uma definição do termo central ali do tema, eu posso começar fazendo perguntas, eu posso fazer uma pequena narrativa, enfim. As possibilidades são diversas e a gente também tem aula sobre tipos de introdução. Convido você a assistir essas aulas com a gente, tá? Mas basicamente, o que tem que ter na introdução? Pensa o seguinte, o que eu vou dizer na introdução? Ao final da introdução é preciso que o leitor saiba qual é o tema e ele precisa saber também qual é o seu posicionamento a respeito do tema. Em se tratando de dissertação argumentativa, nós devemos apresentar o nosso ponto de vista. Como as dissertações meramente expositivas já não são um gênero muito comum na escola e nem nos vestibulares, a gente vai se ater mais à dissertação argumentativa. Beleza? Então, assim, se você vai contar um fato histórico, beleza, não tem problema você fazer isso, pode mostrar esse fato histórico ali no começo do seu texto. Mas é importante que ao final da leitura desse primeiro parágrafo, eu consiga perceber qual é o tema da redação. Então a minha dica é que você tente inserir o tema dentro desse primeiro parágrafo. Fale sobre ele. Se o tema é composto por várias palavras, tente dividir o tema. Normalmente os temas vêm divididos com uma palavra que é central, ou mais de uma palavra que é central, que é o foco do tema, e a gente costuma ter ali palavras que ajudam a gente a contextualizar. Então a gente costuma ter uma palavra que problematiza aquele assunto central. Nós costumamos ter ali, por exemplo, um contexto, beleza? Então nas redações do Enem, por exemplo, os temas muito normalmente, muito comumente, eles apresentam um foco central, apresentam uma palavra que o problematiza e apresentam um contexto, ou seja, é para discutir esse tema sob que perspectiva? É para falar de onde? Normalmente é sobre o Brasil, normalmente sobre a atualidade, tá? Se o tema, por acaso, não for assim, obviamente você vai ter que se orientar pelo comando da questão. Cada prova é de um jeito, né? Pede que você oriente, mas basicamente, ao final da introdução, eu preciso entender qual é o tema daquela redação e qual é o seu posicionamento. A respeito do posicionamento, o nome disso dentro da dissertação é tese, ok? Tese, portanto, é o ponto de vista que você tem sobre aquele assunto e que você vai defender ao longo do texto com argumentos. Tá? Então essa tese tem que estar muito clara. Não importa se você abre o parágrafo com a tese, não importa se a tese está no meio do parágrafo, não importa se você termina a sua introdução com a tese. O que importa é que nesse primeiro parágrafo ela deve aparecer, ok? A partir disso a gente vai para o desenvolvimento. Essa parte é a maior parte do texto. É onde a gente vai precisar elencar os nossos argumentos para poder defender aquela tese. Então, se porventura a nossa tese é de que nós não devemos nos armar no Brasil, porque isso pode elevar o número de mortes, vamos imaginar que a nossa tese é essa, tá? A liberação das armas de fogo no Brasil pode aumentar a quantidade de mortes causadas por esse tipo de artefato. Nossa tese é essa. Durante o desenvolvimento eu vou precisar provar isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou lançar mão de pessoas especialistas no assunto que falaram sobre, eu vou lançar mão de dados estatísticos sobre essa questão, comparando o momento em que o Brasil tinha as armas disponíveis e hoje elas são mais difíceis de ser adquiridas. Eu vou fazer uma comparação com outros países, por exemplo, em que as armas de fogo são liberadas, em que os números de mortes são mais altos ou mais baixos do que o nosso. Eu vou recorrer à pesquisa científica, beleza? Há estudos que foram apresentados e estão aí nas revistas de ciência que nós temos disponíveis. Enfim, eu vou usar toda sorte de argumento que eu tiver para provar meu ponto de vista. Agora, muito cuidado. Não fique no desenvolvimento simplesmente reproduzindo essas informações. O leitor não está na sua dissertação para saber somente o que os outros disseram. Ele quer saber como é que você defende isso. Então daí a importância de você se colocar no texto. Você não vai fazer isso em primeira pessoa porque essa não é uma característica do gênero dissertação. Tá? A dissertação é um texto mais impessoal, então a gente mantém um certo distanciamento na hora de escrever. Nós não utilizamos, eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. Tá? Não é que isso seja um problema grave, mas é que isso não é comum, não é uma característica desse texto. Então a gente opta pelo distanciamento, pela objetividade. Então observa-se na contemporaneidade, vê-se nesse contexto
né? Constata-se que hoje o Brasil, a gente usa expressões assim, né? Utilizando aí essa terceira pessoa, esse si que impessoaliza a discussão e tira aí a pessoa de dentro do texto, porque assim a gente consegue falar com um certo distanciamento. Mas aí é o nosso ponto de vista, ao mesmo tempo que ele está associado a essas estratégias argumentativas que eu comentei com vocês. Fato histórico, citação de autoridade, comparação com outros países ou com outras realidades e por aí vai. Depois, a gente tem a conclusão. Como o próprio nome sugere, esse é o momento final do texto, é onde a gente conclui o nosso raciocínio. É muito comum que nesse momento do texto, na conclusão, a gente retome aquilo que a gente disse no começo do texto. Seria mais ou menos assim: eu aviso no começo do texto, olha, eu vou falar sobre dissertação hoje. Aí agora, neste momento, eu estou fazendo o desenvolvimento, estou falando sobre dissertação. Daqui a pouco, quando eu encerrar minha aula, eu vou dizer, é isso, gente, isso aqui foi uma aula sobre dissertação. Então eu retomo aquilo que foi dito no começo do texto, de modo bastante sintético, de modo geral mesmo, para aí eu fazer algumas coisas possíveis. Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer na conclusão de um texto dissertativo. Se a gente estiver falando da dissertação do Enem, obrigatoriamente a gente vai precisar apresentar uma proposta de intervenção social. A proposta de intervenção social ela tem todas aquelas características, eu tenho que falar quem é o agente, né, eu tenho que falar qual que é a ação que vai ser desempenhada por esse agente, como é que isso vai ser feito e com qual finalidade. Isso se a gente estiver falando do Enem. Se a gente estiver falando de uma outra dissertação que não pede proposta de intervenção, nós não temos obrigação de resolver problemas. Se eu faço uma prova, por exemplo, para entrar na USP, eu vou pegar uma dissertação ali que não me cobra proposta de intervenção social. Eu vou pegar uma prova que me cobra reflexão sobre o assunto. Muitas vezes o tema apresentado pela FUVEST não é um tema que tenha solução, mas é um debate que precisa ser feito dentro da nossa sociedade, e aí ali eles dão espaço para que você possa emitir o seu ponto de vista ao final do texto. Então, depois de ter defendido sua opinião, depois de ter apresentado aquelas ideias, no final você retoma aquilo que você disse na introdução, lá na sua tese, para você poder fechar o texto reafirmando o seu ponto de vista. Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade ainda é a de você fazer uma síntese de tudo que foi discutido. Ao invés de apresentar seu ponto de vista, você sintetiza todas as ideias que apareceram ali e deixa uma reflexão. Por exemplo, terminando o texto com uma pergunta retórica. Essa pergunta retórica, ela faz com que o leitor participe do debate, que ele pense sobre aqueles pontos que você colocou. Lembrando, a pergunta retórica não é uma pergunta sem resposta, certo? É uma pergunta que não precisa ser respondida, porque a resposta dela é óbvia, belezinha? Então esse é o panorama geral da dissertação, é isso que nós temos como sendo dissertação argumentativa na contemporaneidade, especialmente aquelas de escola e aquelas de vestibular. É isso, basicamente, o que a gente tem para falar sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, nós estamos aí presentes em todas as redes sociais. Participe, comente, dê seu joinha, faça seus comentários, eu geralmente respondo esses comentários bem rápido, tá bom? Participe com a gente e convido você a participar também das nossas outras aulas, assistir os nossos outros vídeos também, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua audiência e até a próxima!